Aí ele tá perguntando aqui, quais perguntas você classifica essenciais para quem busca alavancar a carreira? Opa! Talvez sobre si, né? Então, veja bem, eu sugiro não ter perguntas tão amplas, né? A pergunta que você deve fazer para um ambiente desse, que tem muitos dados, ela tem que ter mira. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar é o que eu realmente quero saber, qual é a minha dor, qual é a minha angústia em relação às carreiras, né? Então, se você conseguir talvez formular uma pergunta com uma mira um pouco mais direcionada, você pode falar assim: eu quero ser um rapper. Me diga quais são os... diga quais são os cursos que os rappers fizeram. Ou me diga entre os rappers quem estudou, quem não estudou. Isso daí ela faz assim, em 1 segundo. Né? Me diga a idade que eles fizeram o seu primeiro sucesso. Ou seja, você tem que começar a fazer perguntas. Você está conversando com uma montanha de dados. Você tem que começar a fazer perguntas que você use a habilidade dessa montanha de dados, melhorar a sua pontaria. Ou coloca esse cara que você admira, coloca 5 pessoas que você admira, o que eles têm em comum. Por exemplo, não é? Porque essa pergunta que ele fez é aquela pergunta assim, não, eu quero, é a pergunta do $1 milhão, né? Essa pergunta, ela vai ser respondida ao longo de uma vida inteira. Você vê que eu tentei responder essa pergunta e gastei 240 páginas, você entendeu? Quando você usa a palavra relevante, como ser relevante no mundo em constante transformação. A relevância é o quê? É você fazer alguma coisa que muda de alguma forma, que tem uma importância para as pessoas, porque a gente tá falando de coisas grandes no caso do que você fez, mas e para a pessoa ser relevante no trabalho dela, por exemplo? A primeira relevância tem que ser para você mesmo. Para você? Você se achar relevante? Tem que ser relevante para você. Se você não começar por você, é fake news. Não, eu quero fazer só coisas relevantes para o mundo. É muito fácil. Né? Eu sou bonzinho. Não, eu quero... Enfim. Porque aí você vai descobrir que é difícil. Né? O Bill Gates é um cara que ficou bilionário, ficou o cara mais rico do mundo. Não, e aí ele percebeu e falou assim, não, eu quero mudar o mundo. Eu vou doar. E ele foi um dos caras mais generosos, né? Ele e a mulher. Eles resolveram doar, assim, grande parte da fortuna. Ele viu que é impossível. Porque para você doar dinheiro, você precisa descobrir para quem que você vai doar. O que essa pessoa vai fazer com o dinheiro. Então, ser relevante é primeiro você ser relevante para você. É um documentário, um filme que eles começam a pensar sobre isso, né? Exatamente. Vou distribuir comida para... mas não é assim. Joga comida lá e... Não, tem toda uma infraestrutura. E da onde vem a comida? Né? Exato. E aí que esse momento que a gente vive de bilionários é muito complicado, porque, por exemplo, o Elon Musk acredita que o carro elétrico vai salvar o ambiente ou a sustentabilidade. E as baterias? Né? E os carros que não estão funcionando bem? E as pessoas que não têm onde ter uma estação de carregar esses carros? E para fabricar bateria é água pra caramba que você tem que usar. Água e lítio, né? Exato. Então parece que tem a ver com o fato dele estar interessado no Brasil e na Colômbia. Então, mas isso aí vem a grande discussão. Vem a grande discussão da semana. Fizemos um programa ontem até sobre isso. Dessa coisa que o Elon de repente começou. Ficou interessadíssimo. Exato. Na política brasileira. Do nada ele falou, cara, peraí, o que está acontecendo aí, hein? O cara tá com muito tempo, né, pra ficar conversando. Mas não mostrou ainda nada de documento, né? Só falou um monte de coisa aí, né? E já parou de falar, né? Já pediu desculpas. Já pediu desculpa? Não, desculpa não era bem essa a informação. Aliás, essa história é tão patética, porque o jornalista que disparou toda essa confusão, hoje, no dia de hoje... Que dia que é hoje, Vilela? Quinta-feira. Quinta-feira, dia 9? Dia 11. Dia 11. Hoje, quinta-feira, o jornalista que causou toda essa confusão foi no Twitter e escreveu: pessoal, aquele negócio que eu escrevi não era aquilo. É por isso que ontem eles marcou com a gente, eles entraram ao vivo com a gente, desmarcou de última hora. Não era aquilo. Desculpe, eu estava errado. Você tá brincando.
Hoje. Então é isso, cara, que ele desmarcou de Hoje, última hora. tá Ele devia ter falado, acho que eu não vou entrar, eu acho que eu cometi alguns erros. Você entendeu? E aí um monte de gente começou a falar, um monte de gente começou a reagir a Mas isso. é engraçado que quando você falou, eu vi uma paixão da galera, que nem tava entendendo direito, falou, então você é a favor da censura. Exatamente. Então você é contra a liberdade de expressão, que é óbvio que você é contra a liberdade de expressão. É uma coisa que na sua vida inteira a gente vê esse esforço em calar as pessoas. Mas por que você acha que vem isso? São pessoas enviesadas e não conseguem nem parar para ver o cenário do que está acontecendo? Eu nem vou julgar esse jornalista porque eu não conheço. Não, tô falando do público em geral. Mas que começa pelo jornalista. Tá. Esse cara é um cara respeitável, por isso que ele causou essa confusão inteira, né? Esse cara está vivendo uma vida numa bolha sem parar para pensar e tem a esse dá para dizer, foi irresponsável, que a profissão dele se chama jornalismo. Tem Ele tem que zelar pela qualidade da informação dele. E ele disparou. Isso daí provocou toda essa confusão. E agora, no final da Ele tarde... foi o epicentro? Então o começo foi... Pra aí veio o Elon a partir disso? Ele então. tem um sobrenome meio complicado aí, grande, Michael... veio... Schusterberg. Tava vendo aqui. E ele agora acabou. Não, desculpa, foi engano. Sabe quando você ligava numa casa no fixo? Desculpa, foi engano. Desculpa, foi engano. Ele pediu desculpas. Então, e aí o pior são as pessoas que brigaram, que fizeram o diabo. E inclusive aí é bom a gente dizer, a Suprema Corte responder a isso, eu acho um erro absoluto também. Eu acho que ela está muito então, acima. A Suprema Corte começou a responder, aí os deputados, aí teve uma cena... Vamos tirar o Starlink, vamos rever os contratos. E tem uma cena histórica. Do cara falando, Elon Musk? Deputado falando... Como ele falou? O deputado falando em inglês, né? Elon Musk? Como que ele falou? Ele falou numa língua que era do Joel Santana. Né? E, enfim, é muito patético isso. E é muito desperdício de tempo, né? É um desperdício. E muita gente ingênua, né? Esses deputados todos que se juntaram para fazer uma oportunidade que um eles veem, Spaces com Elon Musk e falar que eles são... eu acho tão louco alguém que fala assim, eu não posso falar, eu estou impedido de falar. Falando. Você não sabe como é aqui que a gente não pode falar. Isso na rede social. A gente não pode. Censura, eu estou amordaçado. Né? É um acesso meio monárquico. Aquele cara, né, quando vai pra brigar, ele fala, me segura. Né? Segura, senão vou bater nele. E ninguém segura. Né? Porque é a única coisa que ele sabe, né? O papel de vítima. Não, mas é que quando você coloca Elon Musk e Alexandre de Moraes, esquece, o pessoal já tá olhando nessas duas figuras e já tem uma opinião sobre. Não, já é uma história em quadrinhos, né? É o Batman contra até surgiram esses personagens. Né? Colocaram nessa forma? Não, o Elon Musk teve a cachorra, como diz a minha avó. Em vez de paixão, ela fala cachorra. Que maravilha. De falar que ele é o Darth Vader, né? Ele falou isso num tweet. Ele é o Darth Vader. Ele falou? Ele botou isso num tweet pra você ver o estado mental desse cara. Esse cara eu acho que ele deveria procurar ajuda mesmo. Eu não falo isso assim. Mas isso recente ou a vida dele é meio... Ou você acha que recentemente ele tá indo assim, pro caminho? As pessoas que eu confio, né? Pessoas que analisam esse cenário e que não ficam falando asneiras sem saber alguma coisa, é que ele anda usando, né, algumas drogas que inclusive são recreativas, mas não, em excesso. Algumas inclusive que estão sendo testadas agora para a saúde mental, que seria a cetamina principalmente, que foi tema do último Provoca, por isso que faz o quê na cabeça? Cetamina é uma substância que é usada em analgésico pesado mesmo, daqueles analgésicos anestésicos, né? Sei. Pesadíssimos, e os cientistas estão estudando uma particularidade da cetamina que pode ajudar em quadros de depressão. Então o Provoca dessa semana foi com o Draulio Araújo, que é um pesquisador da Federal do Rio Grande do Norte, junto com o Siddhartha Ribeiro, que estão assim no topo das pesquisas dessas substâncias todas. Aliás, obrigado você que indicou pra gente
A Noceli, né? A Carolina no SET. No SET, No né? SET. Ela veio falar sobre canabidiol. Ela é outra pesquisadora também. Programa muito bom. Exatamente. Ela pesquisa o efeito dos opioides, né? Que Também? é terrível. E como que o canabidiol, e atualmente ela está estudando já bastante também os cogumelos, as substâncias que existem em alguns cogumelos. Ela me ajudou com meu pai, que tá com mal de Parkinson, pra gente... Olha aí. Então hoje essas substâncias já estão mesmo... O meu pai também, que tem dores crônicas, a minha mãe que tem Alzheimer. Tá ajudando também. Eles estão tomando alguma... Não, são canabinoides, mas não são esses CBD e THC, não. São outros aí, que felizmente no Brasil isso está avançando com muita segurança. Tem muito médico, tem muita pesquisa, tem muita... Inclusive instituição, né? A Abrace, por exemplo, é uma instituição muito responsável, da Paraíba, é uma das mais antigas, atende 40 mil pacientes já no Brasil, e a Carolina que me apresentou, inclusive, a doutora Carolina. Então, assim, o universo de novas medicações e tal é enorme. A notícia que eu acompanhei sobre o nosso amigo Elon Musk é que ele estaria usando cetamina por conta dele, assim, sem um acompanhamento. E a cetamina é muito poderosa, pode ajudar muita gente, inclusive, mas tem que ser supervisionado. Não dá para você brincar com essas substâncias recreativamente, entendeu? E sei lá, os sintomas das atitudes dele, você não acha? São muito, assim, de uma imaturidade... Então, ou ele é um gênio que ele tá programando tudo isso, ele tem um grande... Ele ganha sempre em ações ou alguma coisa, ou ele tá malucão mesmo. Vilela, ele é um gênio, assim, isso Nesse é uma coisa ponto? Não, ele é um gênio na inovação. A SpaceX é uma empresa absolutamente incrível, que tem foguetes que são reaproveitáveis, é incrível. A Tesla é uma empresa incrível, só que o Twitter, eu acho que contaminou a cabeça dele. E foi uma coisa, eu acho, muito pelo ego também, nessa compra, né? Essa é a palavra. Ele comprou. Qual foi a primeira atitude dele? Que assim... Mudar o nome. Mudar o nome. É o branding, é o nome, é um dos nomes mais conhecidos ao redor do planeta. Parte do valor do Twitter era o nome Twitter. Quanto custa um nome? Né? Geralmente é o mais caro de qualquer produto, é o nome, é o branding, né? Ele vai lá e muda o nome por pura arrogância, né? E eu creio que depois que ele sentiu esse poderzinho, eu não acho que um bilionário pode interferir, por exemplo, na guerra da Ucrânia, como ele interferiu, né? Vou tirar o sinal do Starlink e tal. Eu acho bastante perigoso o que nós estamos vivendo, e isso não tem nada a ver com essa treta do Brasil, que é quase uma treta circense, né? É de alguém que tem um poder de eleger ou não eleger alguém. E agora vem a eleição nos Estados Unidos, você imagina. Isso já aconteceu, né? O Facebook já assumiu alguns erros que ajudaram o Brexit, né? O Trump, enfim. Nós estamos vivendo um ano bem complexo. Cara, vão sair uns vídeos aí de inteligência artificial e deepfake absurdos. Isso. Você não acha que vão? Mas não é isso. Isso daí eu acho que é o de menos. O que é o problema? O problema é o caldo do algoritmo. O que não está visível. O caldo é você atirar com uma mira telescópica em bilhões de pessoas. Você dá para elas um conteúdo... Um conteúdo, para cada uma é um conteúdo diferente. Que influencie para uma coisa que você queira. E que só vai falar o que você concorda. Entendeu? Bolhas de anti-São Tomés. Você vai falar exatamente o que o cara gosta. Gostei muito. É seu esse anti-São Tomé? É meu, tá aqui. Patenteia, porque é muito bom. Manda aí, vou gostei. Anti-São Tomé.